O neopentecostalismo é um movimento saudável à Igreja de Jesus? Sejam bem-vindos, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Unidade FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado nas nossas vidas. E você pode participar com a gente mandando a sua opinião pelo áudio, pelo WhatsApp 984849988 sobre o tema se o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja ou não. Naturalmente nós temos aqui duas pessoas que têm pensamentos diferentes sobre isso. Temos uma enquete rolando lá no @UnidadeFM. Então, se você pode, passa lá no Instagram, @UnidadeFM, e deixa lá a sua opinião. Tem lá nos stories uma pergunta com o mesmo tema, e você pode dizer se o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja. Você diz que sim. Se você acha que não, aperte na tecla do não, e aí sai lá o percentual. Hoje estamos recebendo aqui a missionária Ruth Benigno. Ela é casada, pregadora, debatedora, participa aqui com a gente de vez em quando nos debates. Também é bacharel em teologia e também tem pós-graduação em Novo Testamento e também tem pós-graduação em pregação contemporânea. Serve a Deus na Assembleia de Deus. Bem-vinda mais uma vez, missionária Ruth Benigno, muito bom lhe receber. Amém, obrigada, pastor César. Quero cumprimentar todo o pessoal de casa, dizer que esse assunto ele é mais do que necessário e relevante para os nossos dias. Maravilha. Você vai falar rápido ou vai falar... Vou falar rápido. Não, fala... A Ruth, ela no debate, ela é no 2x. Exatamente. Vamos lá. Também com a gente aqui, o pastor... Eu vi aí no anúncio que é apóstolo. É pastor ou apóstolo, senhor melhor? Apóstolo. Na nossa igreja eu sou chamado de apóstolo. Então, apóstolo Gesiel Dias, ele também é bacharel em teologia, professor de teologia no Instituto Bíblico Rema School e presidente da igreja Plenitude do Reino, na cidade de Teresina, no Piauí. Caramba, lá do Piauí. Bem-vindo. Quero mandar um abraço para o nosso povo que está assistindo agora lá. Todo mundo ligadinho aí com a Unidade. Maravilha. FM. Muito bom. Apóstolo, você vai defender que o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja? Isso. Ok. E missionário, você vai defender que não? Isso, exatamente. Okay. Bom, conforme os nossos sorteios, que nunca acontecem, a gente vai começar aqui com a missionária Ruth Benigno. Quando alguém pergunta, e o movimento neopentecostal é saudável? Você diz que não. Quais as razões? Então, pastor, antes eu quero só explicar ao pessoal de casa que muita gente me perguntou por que de eu haver aceito um debate com o apóstolo, né? Como ele disse, é chamado de apóstolo. Eu aceitei porque assim, ele me fez inúmeros desafios, várias vezes, me marcou. Enfim, foram várias coisas, vários episódios. Eu cheguei a ausentá-lo do meu Instagram para que não ficasse recebendo essas mensagens dele. Mas assim, hoje, o movimento ao qual ele pertence, eu acredito que todo mundo que está em casa vai anotar, vai pegar as referências. E hoje eu declaro, mais uma vez, eu participei em 2023 de um debate contra o movimento neopentecostal. Esse movimento, ele traz um novo modelo de pentecostalismo, mas ele é um problema grave às igrejas, principalmente porque quem é neopentecostal se diz pentecostal. A propósito, eu quero... ele já se declarou neopentecostal, mas esse movimento ele é mais um movimento social do que um movimento religioso, porque ele é um movimento cheio de sincretismo religioso, é um movimento híbrido, que traz... E as pessoas são meio crente, meio ímpio, é uma igreja cheia de consumidor, é uma igreja em que as pessoas vão apegadas ou motivadas por aquilo que elas vão receber. E, assim, eu acredito que durante o debate nós vamos ter tempo de tratar sobre o que nós trouxemos hoje, mas esse movimento, infelizmente, o povo que pertence a ele, na sua maioria, se julga pentecostal e são pessoas que ficam rodando, dançando com roupas de religiões de afro. Tem inúmeras falsas profecias nesse meio, como eu já trabalhei em um outro debate que eu acredito que o apóstolo tenha assistido. E quem vai atrás desse movimento, eles vão comprometidos com uma coisa: eles querem melhorar de vida, querem enriquecer. E eu trago aqui para iniciar o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O verdadeiro pastor, o verdadeiro apóstolo, quer que seja, que
faz parte de um movimento saudável, eles não devem se deixar levar por negócio, né? E aí, assim, nós temos, assim, inúmeros casos, inclusive da Igreja do Apóstolo, em que aconteceram coisas tipo, vou colocar aqui umas cadeiras para tantas pessoas ofertar com tantos R$1.000, porque um anjo me disse que quem ofertar nessa igreja, ele vai ser abençoado com 100 vezes mais até o final do ano. Esse tipo de coisa não existe e nesse debate eu gostaria que as pessoas em casa abrissem os olhos mais do que nunca. Bom, vamos lá. Apóstolo Gesiel, por que o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja? O pastor César, prazer de estar aqui, é uma honra conhecer o senhor e estar falando para o público da Unidade FM hoje. Primeiro, a missionária falou que eu fiz vários desafios a ela para debate. Eu não sou contra esses vários desafios. Eu não lembrava, inclusive, do vídeo que eu vi agora do Fábio, o dia que eu estava com o Fábio, do podcast. Inclusive, que estarei lá no Eu Acredito Podcast agora, nessa sexta-feira. Deve que vai ter repercutido lá esse debate. E ele falou, que tal você participar de um debate com a missionária Ruth? Eu falei, seria bem legal. Aí ele gravou esse vídeo que nós vimos aí no começo. Fora esse dia, eu não lembro de outro desafio que eu tenha feito a missionária. Chamado de apóstolo, eu falei aqui no começo, deixa eu explicar para os ouvintes. É porque o apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala para a igreja assim no capítulo 8, olha, para muitos eu não sou apóstolo, mas para vocês eu sou apóstolo. O meu apostolado é confirmado no meio de vocês. Então, às vezes, até para facilitar o entendimento de muitas pessoas em muitos lugares, eu me apresento como pastor, até porque acredito que faz parte do ministério apostólico ser pastor, ser evangelista, ser mestre, ser profeta. E às vezes facilita muito. O brasileiro ele não entende muito essa questão do ministério apostólico e como eu atendo muitos convites para ministrar em igrejas, às vezes simplifica para o entendimento dos irmãos chamar de pastor. Agora, para mim é indiferente o título. Sobre a minha igreja ser uma igreja neopentecostal, estou descobrindo agora, não sei. Nunca nos identificamos como neopentecostal. Nossa igreja, eu acho até, pastor César, que seria até interessante, talvez, não sei se o senhor quisesse trazer uma visão de fora sobre o que é uma igreja neopentecostal, porque às vezes se torna, eu acho que não se torna autodeclaratório, nem ser neopentecostal, nem ser pentecostal. Clássico, né, como se diz. Eu não vejo, não tenho nada contra o movimento neopentecostal, embora veja vários erros dentro do movimento neopentecostal, assim como vejo dentro do movimento reformado, como vejo dentro do movimento pentecostal, mas não, pelo meu entendimento do que é neopentecostalismo, eu não me identifico como neopentecostal e a nossa igreja também não. Agora, defendo que é saudável por quê? Porque, como uma nota que eu dei hoje para uma reportagem que está cobrindo esse debate, eu acho que é saudável milhões de almas que se rendem a Jesus todos os dias, eu acho que é saudável milhares e milhões de casamentos restaurados, famílias transformadas. Eu acho que é saudável uma nova linguagem para tocar a vida de pessoas que às vezes outros segmentos mais tradicionais ainda não tocaram. Eu acho que é saudável esse debate numa rádio, por exemplo, na internet, na televisão, e nós só temos isso por causa do movimento neopentecostal. Eu acho que é saudável tudo aquilo que é bom, que agrega. Agora, tudo que é saudável também é relativo. Até alimento. Tem alimento que é saudável. Mas água é saudável. Mas lá na minha igreja tem uma moça que foi internada com hiperidratação. Depende da quantidade. De água, leite é saudável. Mas o apóstolo Paulo disse que leite é para menino. Dependendo da idade da pessoa, o leite já não é mais saudável. Muito pelo contrário, causa malefícios à saúde. Maravilha. Então, assim, dizer que é saudável não é dizer que é perfeito. Ok. Volto aqui com a missionária Ruth. Até porque nenhum tipo de movimento, quer seja pentecostal ou neo ou reformado, é perfeito. Mas eu espero que o senhor se lembre que o senhor me desafiou sim várias vezes no seu Instagram a ponto de eu chegar a bloqueá-lo. Esse debate não é sobre esse assunto. Mas o que o senhor falou é um fato. Quase nenhum neopentecostal se considera um neopentecostal. Mas vamos lá. Vamos abordar aqui, ao meu ver, qual é a definição de pentecostalismo. O meio pentecostal, o movimento pentecostal, ele
que foca em evangelismo pessoal, evangelismo de porta em porta, evangelismo em presídios, em escolas, em hospitais. Ele também foca em santidade de vida, batismo com o Espírito Santo, batismo em águas, correta pregação, né? Há uma correta pregação, até porque há inúmeros, dentro do movimento pentecostal, há inúmeros teólogos, inclusive eu gostaria aqui de citar o nome do presidente da diretoria apologética da CGADB, que foi agora empossado, né, para os próximos anos, que é o pastor Ezequias Soares e o pastor Elinaldo Renovato. Não conheço nenhum teólogo que escreve, que seja um teólogo respeitado no nosso meio, que venha do movimento neopentecostal. E o que acontece? Algo que não acontece mais em nosso meio, infelizmente, no meio pentecostal, que é a correta administração da disciplina. E eu não estou aqui para dizer que a igreja A ou B é a igreja certa. O que eu sei é que no movimento pentecostal, do movimento saiu, inclusive uma pessoa até falou lá na rádio, pastor, no comentário, que iria se emocionar em ver pais e filhos debatendo, né? Porque o neopentecostalismo saiu de dentro do pentecostalismo. Mas diferente do pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus, do pentecostalismo de segunda onda, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, o movimento neopentecostal ele chega para marcar e para dizer que agora ele tem uma nova visão de reino. Essa igreja, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão do bispo McAllister, que foi quem fundou o neopentecostalismo, porque eu fui solicitada por pessoas da família dele para não falar sobre esse assunto, até porque a Igreja de Nova Vida tomou uma outra forma. Mas hoje nós vemos 4 principais representantes do movimento neopentecostal, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Plenitude do Trono de Deus. Tudo tem Deus ali, né? Mas, na verdade, o que existe de verdade é o uso da mídia em massa, são resultados imediatos, promessas de resultados imediatos, revelação para quem está no erro. O que nós vemos muito hoje nesse meio neopentecostal são pessoas famosas, que ficaram famosas porque profetizaram para pessoas famosas que vivem no pecado e com isso receberam uma igreja, receberam uma oferta, receberam prestígio e honra. Inclusive lá no Nordeste há o caso de uma mulher que recentemente veio a falecer. Quando eu estive lá naquela agenda que o senhor também foi agora recentemente lá na Paraíba, eu visitei essa mulher, cheguei a visitá-la e ela vivia sendo ameaçada por alguém do movimento neopentecostal e ela acabou sendo encontrada morta em casa. São coisas assim graves, perigosíssimas e eu não tenho medo. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, como no outro debate eu falei, como João Batista clamando no deserto. Olha os atos proféticos que acontecem nessas igrejas, inclusive o apóstolo vai se identificar. Tenda da revelação, da corrente dos provocadores de milagre. Irmão, isso não é bíblico, não. Isso aqui não existe. Eu vou montar uma tenda em cima do púlpito da minha igreja e as pessoas vão vir lá e Deus vai falar com todo mundo, tem palavra profética para todo mundo. Isso é mentira. E dentre tantos outros erros, eu começo por aqui pontuando estes. Okay. E depois eu vou trazer alguns motivos pelos quais, bíblicos, né, pelos quais eu considero o movimento neopentecostal algo prejudicial à igreja. Ok, volto aqui com o apóstolo Gisiel. Não, na verdade, mentira, são várias argumentações da irmã, por exemplo, com respeito à minha conduta com a senhora. Eu não a conhecia, eu conheci quando a senhora atacou a minha esposa publicamente na rede social e eu saí em defesa da minha esposa. Eu, momento algum, em outras situações, sequer fiz contato com a senhora. A senhora falou das igrejas neopentecostais e citou experiências negativas. É a mesma argumentação do debate anterior, lá de 2023, que a senhora está falando, né? Pinça-se experiências negativas dentro do movimento neopentecostal e condena-se todo o movimento por causa de experiências negativas, por causa de alguma pessoa que está buscando o propósito errado. Isso tem dentro de todo lugar. Isso tem dentro das igrejas tradicionais, dentro das igrejas reformadas, dentro das igrejas pentecostais. Eu, por exemplo, existem muitas coisas dentro do movimento neopentecostal que é considerado heresia, talvez pela senhora, que para mim não é. Eu consigo enxergar respaldo na Bíblia Sagrada para atos proféticos, por exemplo. A senhora acabou de falar que na minha igreja se faz oferta e no momento da oferta se fala que Deus abençoa, que Deus prospera. A gente tira isso da Bíblia, isso está na Bíblia, isso não fui eu que escrevi, isso não fui eu que inventei. Agora, muito me admira o quê? A incoerência de alguém que está dentro do contexto pentecostal da Assembleia de Deus, lá dos Gideões missionários da última hora, falar contra oferta, por exemplo,
falar contra ato profético, por exemplo. Nós acabamos de ter o Congresso dos Gideões, que a senhora, inclusive, ainda é membro lá em Camboriú, na cidade de Camboriú, Santa Catarina, onde, no Manhã Missionário, o pastor Marco Feliciano colocou 500 cadeiras em cima do púlpito e chamou 500 pessoas com R$1.000. E a palavra dele, a palavra que ele ministrou, inclusive, não estou criticando o pastor Marco Feliciano, estou criticando a incoerência da irmã, de pertencer a um movimento pentecostal que prega a prosperidade, embora nos debates fala contra a teologia da prosperidade, prega a prosperidade, e prosperidade é um assunto bíblico, e vir jogar isso no colo da igreja, do movimento neopentecostal. Por quê? Porque é impopular falar de dinheiro hoje em dia. Quer hypar? Quer fazer corte na internet que viraliza? Fala contra oferta. Isso é prática sua, inclusive. Fala contra dízimo. Fala contra voto. Eu nunca falei contra, jamais. Muito pelo contrário. Eu defendo abertamente que a Bíblia é um livro que fala de prosperidade. A Bíblia é um livro que fala sobre lei da recompensa. A Bíblia é um livro que fala sobre plantar e colher. A Bíblia é um livro que fala que Deus honra aqueles que o honram. Agora, experiências negativas tem em todo lugar. E com certeza absoluta, dentro das igrejas neopentecostais, existem muitas práticas que eu discordo. Existem doutrinas erradas, doutrinas de homens, assim como dentro da igreja pentecostal. Se eu for citar aqui, é uma lista enorme. Ok. Então, pastor, vou ter que responder. Olha o linguajar do apóstolo, hypar. Quem gosta de fazer corte é você. Quem gosta de usar pós-debates para atacar as pessoas que debateram com você é você, que você fez isso com Eliseu. Inclusive, eu espero que quando você for no Fábio, você tire meu nome da sua boca. Nosso debate encerra aqui quando acabar. Calma aí. Eu estou percebendo que vocês têm toda uma história antes desse debate que eu não sabia. Eu gostaria que nesse debate aqui, a gente debatesse o tema. Certo. Amém? Então, mas eu vou respondê-lo. Não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, dentro do tema. Certo. Porque começou com a senhora falando que ele te chama nas redes sociais, que depois ele fala que não chama, depois não sei o que. Não, eu tenho provas, então, eu tenho os vídeos todos. Então é isso, você conversa com ele. Certo. Porque aqui é um debate sobre o tema. O neopentecostalismo é um movimento saudável? Maravilhoso. E aí eu não posso deixar, Ruth, se me permite, eu não posso permitir que aí a gente desça um nível e aí fica... Você tira meu nome da sua boca. Sim, não, mas aí eu vou respondê-lo, né? Ele falou que eu ataquei a esposa dele. Ele simplesmente... Então vou fazer o pedido mais uma vez. Eu gostaria que o tema fosse o neopentecostalismo. É um movimento saudável à igreja? É sobre isso. Só vou responder. O que ele falou da esposa dele, da você que falou com a esposa dele, não sei o quê, eu gostaria que vocês resolvessem isso em off. Tá. Porque não é aqui o fórum para... esse tipo de assunto. De verdade, eu não sabia que vocês tinham todo um histórico antes desse encontro. Então, deveria ter caráter para reconhecer. Eu não fazia a menor ideia. Para mim, o que eu sei é que eu tive um pequeno impasse com a missionária lá atrás por causa dessa situação com a minha esposa. Então, mas eu gostaria que... nunca mais eu tive nenhum contato com a missionária. Eu gostaria que o tema aqui fosse: o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja ou certo. Não? É possível? Só vou finalizar. Sim, com certeza, é possível. Então, vamos dentro do tema. Só vou finalizar. Olha, o linguajar, né? Outra coisa, eu não sou contra ofertas, eu sou contra o uso manipulador com o fim lucrativo das ofertas. Oferta é bíblico. Manipular o povo com ofertas no altar, dizendo se você der tanto, você vai ser abençoado com tanto, isso é mentira, principalmente para uso próprio. E outra coisa, sobre a questão do ataque ali, pastor, eu preciso responder, porque quando ele falou, o senhor não cortou. Eu só queria deixar bem claro que o que aconteceu... Eu não vou deixar. Eu só respondi. Então, calma aí, só um minuto. Calma aí, só um minuto. Só para o efeito de justiça. Quem começou a trazer umas questões fora do tema foi a senhora, concorda? Não, eu só trouxe o caso de que o fato dele estar aqui hoje foi porque eu propus o debate, porque ele tanto pediu. Ok, por causa disso ele respondeu. E por causa disso, aí vai ficar tudo fora. Certo. Entendeu? Então eu gostaria que o que é fora do tema, vocês se resolvam entre vocês. Então, desbloqueia ele, responde ele. Então, não, eu não vou descer. Então você não vai descer na sua rede social, mas aqui no debate você quer descer? Não. Então vamos lá, voltemos pro tema, tudo bem? Certo. Bora pro tema. Só que com relação à questão, então não vou usar o caso esposa. Só vou dizer que o meu ataque foi algo desproporcional. Porque quem meu Deus, prega... a gente não vai falar do pastor, tema, certo? Sim, vamos falar do tema. Então, quem prega... o tema é: o neopentecostalismo é um movimento saudável ou não? Quem prega, quem canta, quem faz qualquer coisa tem que, no mínimo, se vestir apropriadamente para isso. Uma outra coisa que foi citado, o
Gideões, né? A questão dos Gideões da Assembleia de Deus. A pessoa que tem um mínimo de postura para tratar essas coisas deve entender que eu sou uma pessoa que congrego numa igreja. E outra coisa, os Gideões é uma obra missionária que tem mais de 1.000 missionários. Não é uma questão aqui de ficar querendo tirar dinheiro do povo para custo ou para fins pessoais. Eu congrego na Assembleia de Deus, em Camboriú, que é representante dos Gideões. Quem responde pela igreja é o pastor e o corpo jurídico. Portanto, qualquer coisa que tiver para ser falado sobre os Gideões, vá falar diretamente para ele. Inclusive, eu posso lhe passar o contato. Uma outra coisa, o pastor Marco Feliciano, que você tocou aqui no assunto sobre a questão da missão, 500 cadeiras e tudo mais. A missão ali são mais de 1.000 missionários que estão testificando daquele trabalho, e querer dizer que o seu movimento é certo, apontando os erros do meu, só faz com que o debate ainda caia mais o nível. Voltamos aqui, pastor, apóstolo Gesiel. Jamais trouxe oferta nos Gideões como erro. Muito pelo contrário, eu quero que a irmã pode confrontar sem dó aquilo que eu falei. O que eu não falei, eu ataquei a sua incoerência. A sua incoerência de atacar as igrejas neopentecostais com um argumento, e agora a senhora traz mais um argumento. A senhora usou várias vezes arrecadação de dinheiro para fins próprios. Denuncia, meu irmão. Se a senhora souber, eu não sei. Se a senhora souber de algum pastor que está roubando a igreja, de algum pastor que está se locupletando indevidamente de um dinheiro que não é dele, pelo amor de Deus, se a senhora está sabendo e não denunciou, é pecado e é crime também. Eu, particularmente, não sei dessas práticas. O que eu sei é que o mesmo motivo pelo qual se pede dinheiro lá nos Gideões, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Igreja Batista, é o mesmo motivo com que se pede dinheiro na Universal, na Mundial, na Igreja da Graça e por aí vai. O quê? Alcançar vidas, fazer mais igrejas, pagar programa de televisão, programa de rádio e por aí vai. Então, agora, eu acho assim, pastor César, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, porque também o corpo não é de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, não sou mão, logo não sou corpo, não será ele corpo por isso? E se a orelha disser, não sou olho, por isso não sou corpo, não será o corpo por isso? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas é um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo parecem ser mais fracos, muito mais é necessário honra para esses membros. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses são os mais honrosos. Aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra àquele que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Ou seja, a Igreja de Cristo é um corpo com diversidade de operações, com diversidade de ministérios. Só existe o movimento neopentecostal porque ele está atuando em uma frente que muitos outros movimentos não estão atuando. Então eu vejo falhas e ausências dentro do movimento neopentecostal que eu não percebo no movimento pentecostal, mas percebo atuações. Quando eu chego lá no presídio para pregar, eu raramente bato de frente com o pastor da Presbiteriana, com o pastor da Batista. Geralmente quem eu encontro lá são os pastores da Universal, são os pastores da Mundial. Ou seja, esse pessoal está entrando em becos, valados, vilas, esse pessoal está entrando em lugares periféricos, falando para aquelas pessoas que para a sociedade é escória. Na madrugada você liga a televisão, as pessoas que sofrem, que têm insônia, que têm depressão, que não dormem, estão na madrugada e eles estão lá pregando o evangelho. Ok.
Missionária Ruth. Certo. A maioria dos pastores neopentecostais, se não todos, são pessoas que vivem ostentando. A vida deles mostra que o dinheiro é para eles. E outra coisa, esse negócio de estar visitando em hospital, presídio, essas coisas arada toda, isso a gente vê com muita força no movimento pentecostal e não no neopentecostal. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que eu não tenho por que chegar aqui e apontar quem é o pastor que está roubando ou não, porque eu não sou policial federal. Outra coisa, cadê as obras missionárias, construções de igreja, uso para caridade? De que adianta também os pastores da Universal fazer o que fizeram com a Andressa Urach? Ir lá pregar um falso evangelho e aí a pessoa vai lá, oferta tudo que tem, tudo que pode, depois sai de lá ferido e machucado. Dizer que o neopentecostalismo faz parte do verdadeiro corpo de Cristo, eu estou falando para quem está em casa, é um absurdo, porque nenhum profeta bíblico saiu entregando profecias erradas. Nenhum profeta bíblico andava fazendo lives, né, se nesse tempo existisse rede social, andaria seminu, fazendo lives, mostrando partes do corpo, sensualizando em cima dos altares. A ética desse meio é escandalosa e eles, como não devem subordinação a ninguém, eles se protegem dizendo, ai daquele que tocar no ungido de Deus, que é isso mesmo. Esses dias eu vi uma pessoa comentando, ai, fulano está acontecendo isso porque fulano tocou em você. Não, irmão, pelo amor de Deus. Onde tiver uma pessoa batendo o peito dizendo que é profeta, é isso ou aquilo, você tem que comparar com a Bíblia. A questão é que o povo é preguiçoso. Olhe para os profetas da Bíblia, vê se eles andavam ostentando, batendo no peito, dizendo que era profeta, dizendo, vem aqui na minha igreja que aqui tem revelação, ou tem isso ou aquilo. Outra coisa, prendem as pessoas com foco na maldição hereditária. Se você sair daqui, você sai debaixo da minha cobertura espiritual. Isso também é mentira e é engano. Não existe foco nas pregações, não são pregações bíblicas, são pregações antropocêntricas. Na maioria das vezes em que eu fui convidada para ir nessas igrejas, terminei a mensagem, o pastor disse, agora Deus vai falar, mas antes ele tem que tirar uma oferta. Então, gente, você que está em casa aí, tome cuidado. Não vou mais cair na pilha de ninguém, não. Quero pedir desculpa ao pastor César, que não é meu perfil ficar atacando pessoas aqui, mas é porque tem pessoas e pessoas com nível, né, de querer ele dizer que o outro vai fazer aquilo que ele está fazendo. E no Antigo Testamento, se nós formos olhar, os ungidos eram reis, profetas, sacerdotes e juízes. Esse povo aqui é que está inserido no contexto de ungido do Senhor. E não os autoproclamados apóstolos de hoje que não fazem milagre, que não operam milagre, mas que na verdade querem chamar atenção para si e crescer em cima de palco alheio. Então, por causa disso, eu continuo mantendo. O neopentecostalismo é sim um movimento prejudicial à igreja. E reitero mais uma vez, congrego na Assembleia de Deus, dos Gideões, quando eu chegar aqui em São Paulo, estão mudando para cá, vou continuar na Assembleia de Deus, mas tudo que acontece na Assembleia de Deus é coerente? É correto? Não. No dia que me chamarem para falar sobre pentecostalismo, eu estarei aqui também, porque eu não defendo o erro, quer seja de apóstolos neopentecostais ou de pastores pentecostais. Ok. Apóstolo Gesiel. Muito bem. Eu quero até justificar aqui para os irmãos que estão assistindo e mandando mensagem, é o seguinte, eu em respeito ao pastor César e ao programa, eu não vou rebater ataque pessoal. Qualquer pessoa minimamente inteligente que começou a assistir esse debate percebeu que eu cheguei sem pedras nas mãos, totalmente disposto a debater o tema e o texto, qualquer texto bíblico que for proposto aqui nessa mesa, e simplesmente falei de algo pessoal para responder à irmã. A irmã traz como se eu estivesse colocando erros dentro do movimento pentecostal para atacar o movimento pentecostal. E não. Eu só quero dizer que há erros em todo lugar. E se eu for me basear em experiências negativas para condenar um movimento, então está todo mundo condenado. Não se salva ninguém. Vai fazer igual o pastor Eliseu Rodrigues quando fez o debate com... Não traga ele para a mesa. Foi a senhora que trouxe, a senhora falou primeiro. Assim, ele é meu amigo. Não tem problema. Quando ele falou para o pastor Leonardo Salles, Leonardo, se abrir a Bíblia na sua igreja, fecha-se as portas da sua igreja. Inclusive foi esse o conteúdo da vez que eu o chamei para o debate. Pastor, eu disse para ele, pastor, se abrir a Bíblia na sua igreja, também fecha a porta da sua igreja. Qual que é o desafio? O desafio é abrir a Bíblia e fecha a igreja? Então, se abrir a Bíblia e falar assim, vamos pegar a Bíblia e colocar no crivo das Escrituras, no modo mais radical de ser, que igreja vai ficar aberta? Acredito que somente a igreja do pastor César Cavalcante, que é a igreja genuína, eu acredito que sim. Eu falo na visão, na estrutura da visão da igreja. Eu não conheço, mas conheço o senhor e admiro demais. E a igreja que eu sou pastor,
porque lá nós não temos compromisso com o erro. Eu sou humilde o suficiente para ir diante da igreja que eu sou pastor. Quantas vezes for preciso, se nós descobrirmos que estamos errados em alguma coisa e falar, gente, nós entendemos errado. Eu queria saber se dentro da Assembleia de Deus se tem essa mesma humildade. Porque em vários lugares, na mesa, com vários pastores, que eu prego sempre dentro da Assembleia de Deus, é a igreja que eu mais sou convidado para pregar, na mesa os pastores olham para mim e concordam, realmente isso aqui não é bíblico, realmente isso aqui é doutrina de homem, realmente isso aqui não está na palavra. Eu falei, por que não muda? Porque já está estabelecido. Dentro de Curitiba, um pastor da igreja olhou para mim e falou assim, olha, Gesiel, a igreja de Curitiba não vai mudar por causa de você. Já está estabelecido. Independente do que está escrito, nós não vemos assim. Eu olhei para ele e falei, pois é, pastor, Spurgeon disse que não é a igreja que determina o que a Bíblia deve ensinar, é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Ou seja, se nós abrirmos a Bíblia radicalmente em qualquer igreja, principalmente as mais tradicionais no Brasil, vai se fechar as portas da igreja. É óbvio, se falar de igreja neopentecostais, então nem se fala. A questão é, existe igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Se não existe igreja perfeita, Marcos capítulo de número 9, Jesus olhou para os discípulos, versículo 38, e disse assim, não impeça quem está expulsando o demônio em meu nome, não há quem possa falar bem de mim e falar mal de mim no outro dia. Quem não é contra nós é por nós. Deixa expulsar demônio, deixa curar os doentes, deixa pregar o evangelho. Eu tenho certeza, pastor César Cavalcante, se o senhor abrir uma enquete aqui agora e perguntar quem aqui teve o primeiro contato com o evangelho e com a fé através de uma igreja neopentecostal, vai chover de mensagem. Inclusive de pessoas que estão dentro do contexto reformado, inclusive de pessoas que estão dentro do contexto pentecostal clássico hoje, mas vai dizer, eu conheci o evangelho através da Universal, eu aceitei Jesus lá na Mundial, eu defendo essas igrejas como igrejas evangelísticas. Essas igrejas não servem para mim. Eu acho que qualquer pessoa que quiser crescer, amadurecer espiritualmente, estão dentro desse contexto, vai precisar sair de lá e procurar uma igreja mais estruturada, doutrinariamente, para crescer e para amadurecer. Agora, negar o papel evangelístico dessas igrejas em alcançar o pecador e falar com aquele público que muitos de nós não falamos, aí, para mim, é uma... Ok. Vamos lá. Missionária Ruth, você também pode mandar seu áudio para cá, tá? 984849988. No segundo bloco, vamos colocar aqui a sua opinião também. Missionária Ruth. Então, o apóstolo chama para a Bíblia, mas ele fica, eu acho, eu penso. Vamos lá, então, Bíblia. Teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade presente no meio neopentecostal faz? Deturpa a mensagem bíblica da cruz. Eu digo isso com base em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 10, e Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. A análise teológica que eu faço aqui desses textos ou da teologia da prosperidade, por que ela é uma mentira? Porque a cruz envolve sofrimento, envolve renúncia, envolve serviço e não apenas vitória material. A hermenêutica, se bem que tem um povo que debate, mas não sabe a diferença de exegese para hermenêutica, eu gostaria de trazer aqui, a hermenêutica de quem defende a teologia da prosperidade é deficiente. A leitura neopentecostal de todos os textos, né, que eu trouxe aqui, e a leitura neopentecostal de textos como Malaquias 3:10 e João 10:10 é isolada, ignorando o contexto do sofrimento de Cristo. Portanto, os pais da igreja, se nós formos analisar, os pais da igreja, reformadores, os pentecostais, como inclusive o William Seymour, eles jamais usaram a fé como instrumento de riqueza ou de barganha pessoal. Sendo assim, prosperidade é bênção, mas não é o centro do evangelho. Se você está numa igreja que prega que você tem que dar dízimo dobrado ou ofertar 2 vezes no mesmo culto, com finalidades para igreja, sendo que na verdade não são, né? Claro, tem igrejas que tiram 2 ofertas durante o culto, uma para a igreja, outra para a obra missionária, isso é coerente, mas se você não sabe os fins para o qual aquele dinheiro está sendo usado, não oferte. E outra coisa, as pessoas se convertem estando em qualquer lugar, ou nas igrejas neopentecostais, ou nas igrejas pentecostais ou reformadas. Quem se converte dentro do neopentecostalismo, o faz apesar dele, não por causa dele. O neopentecostalismo aqui não é o centro do evangelho dos nossos dias ou do nosso século, não. As pessoas que se convertem dentro desse movimento, quando eles conhecem Cristo de verdade e vê que ali não tem ensino, não tem Bíblia, não tem doutrina, não tem uma boa confissão de fé, eles acabam indo e migrando, glória a Deus por isso, para outras igrejas que são bíblicas, são sérias. Até porque, como ele falou muito tempo, eu queria mais um pouquinho de tempo para falar, há alguns tipos de neopentecostalismo. O primeiro deles é o radical, do tipo da Universal, que faz lives para as pessoas virem aqui cheirar drogas e dizer, quero essa droga. 5 minutos o cara orou por você, né, o dito apóstolo
pastor, aí já não sinto mais desejo, já nunca tive contato com drogas. Isso é mentira, é lavagem cerebral. Outra coisa, fogueira santa, água do poço de Jacó, tudo isso é mentira para enganar os incautos. Uma outra coisa, o neopentecostalismo está beirando o neopaganismo. Como pessoas parecendo que estão incorporadas dentro das igrejas, usando roupas que não são apropriadas para cultos, fazendo rodas, se abraçando e dançando. Isso não é pentecostalismo clássico. Uma outra coisa, gourmetização do evangelho. Tem umas igrejas aí neopentecostais que parecem shopping center. Aquelas igrejas que têm área VIP, a pregação é mais coach. Então, identifique essas igrejas e veja se você está inserida numa delas. Tem também o neopentecostalismo moderado, eu confesso. Tem um pastor, por exemplo, do meio neopentecostal que eu gosto bastante da palavra que ele prega. Tem uma boa palavra, mas não tem um crivo, dão ceia para todo mundo, o modo de se vestir é escandaloso, não tem foco teológico sério, mas tem uma teologia própria, né? Eles criam sua própria teologia, seu próprio meio de conseguir adeptos e fiéis, e não tem uma declaração de fé saudável. Então, identifique, não seja gado levado por qualquer pessoa, identifique se você está nesse meio e saia e vá para uma igreja séria e bíblica para a glória de Deus. Terminou? Apóstolo Gisele. O desafio é pontuar ponto por ponto do que a missionária traz, porque são tantos assuntos, a irmã fala tanto de tanta coisa ao mesmo tempo que é complicado. E eu faço aquela pergunta que o pastor César Cavalcante faz nos debates que participa. Temos tempo para isso? Porque cada ponto que a irmã trouxe dá aqui um debate completo. A irmã falou sobre maldição hereditária, a irmã falou sobre teologia da prosperidade, a irmã falou sobre pessoas que são... Irmã, vamos lá. Por pontos, então. A senhora acredita que as igrejas que estão dentro do movimento neopentecostais é a igreja de Jesus ou não? Não. Se mudar a doutrina, se mudar a forma, a senhora falou agora há pouco de pessoas que são salvas lá dentro. Depende. Tem igrejas que tem pessoas que vêm, que são salvas, que permanecem, mas que não fazem parte desse sincretismo religioso que existe lá. Use o seu tempo para defender, que depois eu uso o meu para responder. Eu vou anotando aqui o que você vai falar. Mas a questão é que a dinâmica do debate aqui... Desculpa, pastor Sérgio. Fique à vontade. Inquirir não pode, então. Tá ok. Fazer pergunta não pode. Então tá tudo bem. Então vamos lá. Vamos por parte. Teologia da prosperidade. Vou falar igual o pastor Ciro Malafaia agora. Existe a teologia da prosperidade, existe o besterol da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é bíblica e eu falo de prosperidade sem usar um texto do Antigo Testamento, só do Novo e melhor, sem ser rico, sem ter casa, sem ter carro, sem ter bens, sem me locupletar de 1 centavo do dinheiro da obra de Deus. E olha a incoerência. Você que mora numa cidade do interior, porque o Brasil é muito maior do que São Paulo, e às vezes a gente dá ênfase muito grande a São Paulo. Eu estou lá em Teresina, no estado do Piauí, estado menos evangelizado do Brasil. Dá uma voltinha na sua cidade e veja de quem são as casas mais bonitas e quem são os carros mais tops, quem tem chácara, quem tem fazenda, quem tem empresa. Veja se são os pastores das igrejinhas neopentecostais de esquina do bairro, da periferia, ou se são dos pastores presidentes de igrejas sérias. Veja onde é que estão os super salários de pastores que ganham 20 salários, 30 salários, 40 salários, 50 salários. Veja onde é que se tem confusão e se tira um pastor da frente da igreja, porque o pastor usou o dinheiro da igreja para arrumar a própria igreja, a congregação, e se deixa o pastor presidente na frente da igreja que usou o dinheiro da igreja para comprar apartamento de milhões para ele. Veja, vamos ver se de fato isso está majoritariamente dentro das igrejas neopentecostais ou das igrejas em geral. Irmão, tem problema em tudo quanto é lugar. Se eu for apontar experiência negativa, eu te garanto que qualquer uma dessas experiências negativas que a Ruth apontar aqui, nós vamos apontar dentro do movimento pentecostal, principalmente dentro do movimento pentecostal clássico, até porque a Assembleia de Deus é uma igreja que tem vários louros, várias virtudes, tanta coisa boa para nós falarmos, mas tem uma coisa ruim, o quê? Não tem um padrão. A missionária sabe muito bem do que eu estou falando. A Igreja Assembleia de Deus não é igual em todo lugar. A Igreja Assembleia de Deus em Curitiba é de um jeito, em São Paulo é de outro jeito, lá no Piauí é de outro jeito, lá em Rondônia é de outro jeito, lá no Mato Grosso é de outro jeito. Tudo isso que a irmã falou, eu já vi
dentro da Assembleia de Deus. Eu sou filho de pai assembleiano, sou neto de pai de avô assembleiano, sou bisneto de bisavô assembleiano, nasci dentro da Assembleia de Deus, fui enviado como missionário desde pequenininho. A minha família é uma família missionária, com 1 ano de idade nós fomos para o campo missionário, então de bleia, meu irmão, eu entendo. E sobre, irmão, pelo amor de Deus, maldição hereditária, libertação, cura divina, são temas bíblicos. Agora, se quer abrir o debate para isso, a gente entra sem medo. Vamos falar só de maldição hereditária? Vamos falar só de teologia da prosperidade? Vamos falar de quê? Agora, são muitos temas, é muito aberto. E aí, a pergunta é, temos tempo para isso? Vamos lá, missionária. Então, eu tenho uma grande crítica com relação à questão de super salários de pastores presidentes e pastores ditadores também. Nós temos um caso agora, pastor César, que aconteceu no estado do Pará, de um pastor, né, que foi pego, uns vídeos dele foram divulgados, enfim, e ele acabou sendo afastado. Igrejas sérias, elas afastam pastores que estão em pecado. Igrejas neopentecostais, o pastor troca de esposa a mando de Deus, e aí o que acontece? Ele permanece sendo pastor da igreja, porque não vai acontecer nada. Uma outra coisa, eu quero fazer um pedido com todo respeito, não diga coisas que eu não disse. Já trouxe o caso da teologia da prosperidade, e o meu papel aqui não é refutar o que o senhor fala, mas também é dentro do meu tempo e trazer motivos pelos quais eu acho que o movimento neopentecostal é prejudicial à igreja. Pastor errado tem no meio reformado, agora nós vimos um grande escândalo envolvendo pastor reformado em igrejas pentecostais e principalmente com muita força dentro do neopentecostalismo, porque aí é escândalo de todo lado. Mas eu gostaria de falar em segundo lugar sobre a confissão positiva. Dentro dessas igrejas nega o princípio da soberania de Deus. E sim, pessoal que está em casa às vezes vê que eu trago resumo, porque eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu falo e por isso eu me preparo de forma adequada para trazer o melhor aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho alguns textos aqui, 1 João capítulo 5, versículo 14, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, tem o texto de Romanos capítulo 9, a partir do versículo 15 e também Provérbios 16 e 9. Esses versículos mostram que decretar e determinar o futuro com palavras coloca o homem no centro e não Deus. E Deus não é empregado de ninguém, Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. E aqui a gente vai entrar rapidamente, eu quero, nessa questão aqui dos usos errados, como Romanos 4,17, que ele chama a existência as coisas que não são, ignorando quem prega isso, que quem faz isso é Deus e não crente, porque Paulo está aqui explicando o que aconteceu na criação, quem chama é Deus, quem faz é Deus, quem decreta é Deus. E essa ideia de que a gente vai chamar e vai decretar e vai profetizar e vai acontecer, veio de influências do novo pensamento e não da tradição cristã histórica. Portanto, a confissão deve ser baseada na fé em Deus e na submissão à vontade dele. Não existe essa de que eu vou decretar o que Deus não mandou e vai acontecer, porque isso é falácia de quem quer demonstrar que tem autoridade espiritual. Quem fala isso, inclusive, não deve ter lido Jeremias capítulo 3, versículo 37, que diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mandou? Ok. Apóstolo Gesiel. É porque são vários temas. Vamos lá. Como eu estou permitindo, querendo ou não, como eu sou o apologeta aqui no caso, quem está em defesa do movimento neopentecostal, para dizer que não é totalmente maléfico, que existem muitas virtudes, que existem cooperações positivas demais desse movimento com a igreja no Brasil, eu acabo permitindo que a missionária paute o debate. Quando ela pauta o debate, ela traz uma enxurrada de tema, e propositalmente, porque ela sabe que eu não vou ter tempo para responder ponto por ponto, e aí fica parecendo que ficou por isso mesmo. Agora, cada ponto... Agora, eu faço um desafio. Vamos ponto por ponto? Pega um ponto e vamos debater um ponto. Qual o ponto que a senhora quer falar? Você quer fazer a exegese ou a hermenêutica desses pontos? Exegese, hermenêutica... Tá. Não, a exegese, não sei se o senhor sabe... Exegese não tem como, que a senhora não está citando Bíblia, a senhora não está citando texto. Citei Bíblia, citei textos. Não, a senhora citou versículos e não leu o que está nesses versículos. Então pronto, vamos lá. A senhora citou versículos, inclusive, como é que a senhora faz? Esse versículo aqui, esse, diz que se o homem falar, acontece, mas isso vai contra Deus. Você está dizendo que a Bíblia está indo contra a própria Bíblia? Não. Faça as exegeses dos textos que a senhora está falando. Tá, e aí, há grande probabilidade de muitas delas até concordar com a sua exegese e outras eu dizer, não, minha irmã, a senhora está completamente equivocada. Agora, vamos lá. A senhora trouxe aqui também... vamos lá, eu pedi para minha irmã me mandar aqui como que a senhora está fazendo vários pontos. Eu falei, Gesiano, vai, pega os pontos, só me manda os pontos para eu responder rapidamente. Modo
modo de vestir escandaloso. Tem em todo lugar, só dar um passeio nas igrejas pentecostais por aí. Área VIP na igreja, isso aqui. O debate é isso? Ué, não, o debate é quem refutação. pautou foi ela, pastor. Refutação. Refute biblicamente com Romanos 4,17, então. Aproveite o seu tempo. O que tem Romanos 4,17? Abra sua Bíblia. A senhora que citou o texto... Ele chama a existência as coisas que não existem. Deus, então aleluia. diga que é o homem que profetiza e acontece. Não, ele chama a existência as coisas que não existem. Mas é esse texto que é usado para dizer que a gente pode profetizar e vai acontecer. Não, em qualquer lugar. É usado dentro da Assembleia de Deus, usado dentro da neopentecostal. É essa a sua refutação, a sua exegese? Porque a exegese a gente faz com base no original. Eu vou refutar o que eu discordo da senhora, eu não discordo. Como é que eu vou discordar que é Deus que chama a existência as coisas que não existem? Então fique dentro do ponto que a gente está tratando. Mas eu estou citando os pontos que a senhora... Termina seu tempo, apóstolo. Pode terminar seu tempo. Pois é, então o senhor me para aí a hora que acabar meu tempo. Vamos lá. Área VIP nas igrejas. Minha irmã, pelo amor de Deus, isso aqui a primeira vez que eu vi não foi na igreja do Fernandes, não. É a primeira vez que eu vi e vejo sempre, porque agora virou moda bater nisso aí, mas eu vejo isso sempre em todo o congresso que eu vou ministrar. Nunca entendi por que tem uma cadeira diferenciada para empresários, por que tem uma cadeira diferenciada para o cara só porque o camarada é político. Nunca entendi, vamos apresentar agora só os empresários. Por quê? Só se for na sua igreja. Não. Conclui. Eu estou falando eu estou só simplesmente refutando o que a senhora trouxe. Fogueira Santa, tenda da revelação. Atos proféticos. Irmã, a questão é a seguinte: é bíblico ato profético ou não é bíblico atos proféticos? Porque se a senhora disser que é bíblico atos proféticos, aí qual que é o critério? A senhora tem que trazer aqui. Não é bíblico atos proféticos. Atos proféticos não é bíblico? Missionário Ruth. Então vamos falar de atos proféticos. O tempo agora é meu e eu vou atrapalhar a centralização da figura do apóstolo ou do profeta. Tem algum texto? O quê? De atos proféticos? Vários. Sim, você quer quantos? Vamos lá. Atos proféticos. Faça aí sua exegese dentro dos 5 minutos que o senhor tem, porque a exegese a gente faz com base no texto original. Não, você está me dando tempo. Calma aí, só um minutinho. O mediador desse debate sou eu. O tempo agora é seu, missionário. Certo, então tá bom. Então vamos lá. Sobre essa questão de decretar e de profetizar coisas que Deus não mandou. O que a gente vê no neopentecostalismo não são atos proféticos, são atos patéticos. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17, diz que nós temos que ter cuidado para não sermos enganados e levados a se desviar para adorar deuses e prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá. Gente, por favor, esse negócio de que a gente fala o que quer, decreta o que quer e Deus assina embaixo, isso é mentira. Elias tinha base bíblica, espiritual e legal, mas ele foi orar. Quando nós olhamos para Eliseu, nós vemos ele profetizando, né, sobre a vida da mulher, que ela iria gerar, mas nós temos que entender 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que quem disse nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque as profecias não são produzidas por vontade de homem, portanto não existe esse ato de decretar, porque quem fala tem que ser dirigido por Deus e movido pelo Espírito Santo. Vamos lá, a pessoa fala o que quer e Deus assina embaixo. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 3, o caso de Natã. Natã disse que era para Davi construir o templo, mas ele falou do seu coração. E quem é sensível à voz do Espírito Santo e é dirigido profeticamente por Deus, entende que Deus não assinou embaixo do que Natã falou, porque Deus só tem compromisso com a sua palavra e não com aquilo que os homens que se dizem profetas dizem. Em Juízes capítulo 16, versículo 20, eu tenho que trazer os textos porque o meu compromisso com as pessoas de casa é que elas analisem os textos e vejam se eu estou sendo incoerente com aquilo que eu estou defendendo ou não. No momento, eu estou defendendo que você não deve acreditar em atos proféticos de profetizar ou declarar e que Deus vai fazer o que você disse que vai acontecer. O que aconteceu ali no caso de Sansão? Sansão despertou do sono e por vontade própria ele disse: vou sair dessa vez mais ainda contra os filisteus e vou vencer. Só que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Quando o Espírito de Deus se retira, não adianta decretar, profetizar, não adianta, porque Natã estava em comunhão com Deus e ainda assim o que Natã falou precisou ser corrigido. Sansão não estava. Então, estando ou não em comunhão com Deus, a nossa palavra sem a aprovação de Deus não vale nada. Eu estou trazendo texto, não estou trazendo achismo. Ok, apóstolo Gesiel, eu vou terminar esse bloco contigo. Eu comecei com a missionária, eu vou terminar contigo. Essa é uma das técnicas mais antigas, mais ultrapassadas de debate que existe na Terra. Você cria um espantalho, ataca esse espantalho, finge que o seu interlocutor falou que ele não falou, ataca esse espantalho que você criou,
E vai. E por isso, eu estou percebendo que a irmã está tentando puxar um debate para uma fala polêmica, pastor César, que eu falei e repito. A pergunta é, temos tempo para debater isso? Se for, tudo bem, podemos sair do tema e vamos debater esse assunto. Eu acredito que por respeito ao programa eu não estou fazendo isso. Mas eu falei assim, profetas falam até sem Deus mandar e Deus assina embaixo. E trouxe várias argumentações bíblicas, vários textos bíblicos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso não tem nada a ver com neopentecostalismo, não tem nada a ver com confissão positiva. Tem toda uma estruturação desse pensamento para eu ter falado isso e por aí vai. Agora vamos lá. Atos proféticos, para voltar ao debate, voltar ao tema do debate, porque querendo ou não, nós vamos ter que fazer essas pequenas saidinhas, porque é por subtemas que a irmã interpreta que a igreja, que o movimento neopentecostal não é saudável. Tipo, ato profético, que a irmã acabou de falar que não é bíblico. Nós temos atos proféticos na Bíblia inteira, e quando eu falo Bíblia inteira é Antigo Testamento, Novo Testamento. Não gosto de misticismo, tá tudo bem, desde que você, por não gostar, não fale que Deus ou que a Bíblia não é mística. Porque se nós tirarmos da Bíblia aquilo que é místico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, vai sobrar pouquíssimas coisas. E Deus não pede autorização a teólogo nenhum para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Se ele quiser que um profeta simplesmente vá lá, abra a boca e profetize para que algo aconteça, ele vai dizer para o profeta ir lá e falar. Se ele quiser que o profeta faça algo a mais, que o profeta fique 3 anos andando nu e andando descalço, se ele quiser que o profeta vá lá, pega uma túnica e rasga em 12 partes, joga 2 partes para lá, 10 partes para lá, ele vai fazer. Se ele quiser que o profeta vá lá, pega um cinto de linho e coloque em terra, coloca debaixo da pedra, ele vai fazer. Se ele quiser que o profeta arranque o cinto de outro cara, amarra pés e mão e fala, desse jeito que eu estou fazendo aqui, vai acontecer. Se ele quiser que o profeta quebra um vaso na frente de todo mundo para dizer que assim será quebrado Israel, vai acontecer. Se ele quiser que o profeta vá lá e se case com uma prostituta para mostrar de forma clara aquilo que Deus estava falando a respeito de seu povo, e vai acontecer. Se ele quiser dizer para o cego veja, o cego vê. Se ele quiser cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho do cego, ele vai fazer. Deus não pede autorização de pastor nenhum, de igreja nenhuma, de convenção nenhuma, para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, usando quem ele quiser usar. Deus não tem forma, Deus tem formas. A multiforme graça de Deus e formas de agir de Deus está revelada na Bíblia inteira, não tem um protocolo. Jesus nunca usou protocolo para curar ninguém. Jesus nunca usou protocolo para libertar. Ele sempre fez de maneiras diferentes, exatamente para mostrar que Deus faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Agora, isso é uma questão de fé. Dentro da Universal, eles têm essa fé. Dentro da Mundial, eles têm essa fé. A pergunta é, Deus honra essa fé? Sim ou não? Temos testemunhos? Sim ou não? Se abrir as perguntas aqui agora e perguntar quem já recebeu um milagre, uma bênção através do uso da fé por meio de um ato profético, vai aparecer testemunhos aqui ou não vai aparecer? Quem fez esses milagres? Foi o diabo ou foi Deus? Se foi Deus, então quer dizer que Deus está respaldando, confirmando, abençoando algo que ele vai contra? Não faz o menor sentido. Bom, o tema é se o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja ou não, e você... Bom, família, chegamos mais um final do nosso debate do nosso canal Contraponto Gospel, onde o evangelho é refletido e não repetido. Para que você assista mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades do mundo gospel.